Olá, tudo bom? Bom dia aí para todos os inscritos, para você também que não é inscrito, muito obrigado, tá, por estar acompanhando a gente aí, inscrito e não inscrito, muito obrigado. E hoje eu quero falar com vocês sobre conselhos, isso aí. Quero estudar um pouquinho com vocês aí no Salmos 1 todo, ele é pequenininho, eu não vou abrir por causa de tempo, mas você pode abrir aí na sua casa e conferir, beleza? Então, sem enrolação, não gosto muito de enrolação, já vou direto já para o que eu quero falar e no final eu falo do like, eu falo para você que ficou até o final. Mas você vai gostar, beleza? Assiste o vídeo todo e você vai gostar bastante, tá? Então, vamos lá. No Salmos 1, começa assim: bem-aventurado o homem que não pega conselho com os ímpios, entende? Esse texto ele começa assim: feliz é aquele que não toma conselho com os ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. O que isso quer dizer? Nós já vamos continuar pensando nele. Isso quer dizer que quando nós temos bons conselheiros, a gente cresce. E não há ninguém melhor para ser nosso conselheiro do que Deus. Você concorda? Mas muitos falam: Tiago, eu não entendo o que Deus fala, eu não consigo compreender. Sim, para compreender tem que se relacionar. Para conhecer tem que ter um relacionamento. E para nós, seres humanos, às vezes é muito mais simples a gente ter um relacionamento com quem a gente vê do que com quem a gente não vê. Por exemplo, às vezes é muito mais fácil a gente sentir confiança em uma pessoa de um caráter corrupto, errado, mas a gente está ali vendo a pessoa todos os dias, do que a gente confiar em Deus, que a gente não vê, mas a gente pode sentir, escutar, deixar Ele nos conduzir. Então o texto fala isso, que ele é bem-aventurado, é feliz a pessoa que ela não fica pegando conselhos com pessoas de caráter dobrado, pessoas ímpias, pessoas que não têm um caráter confiável, isso aí. E é interessante porque para perceber um caráter que não é confiável, tem alguns critérios e o próprio texto já deixa alguns critérios para a gente. O primeiro critério que ele deixa é a roda de escarnecedores. Não sei se você concorda comigo, toda pessoa que ela fala mal de todo mundo, que ela se reúne para fazer fofoca, para falar mal, geralmente essa pessoa ela não é uma pessoa de um caráter bom. Por quê? Da mesma forma que ela escarnece de outros, ela também irá escarnecer de você. Então, se você vai pegar um conselho com uma pessoa fofoqueira ou escarnecedora, a probabilidade de dar muito ruim para você é muito grande. Sim, é muito grande porque a pessoa ela não tem conselhos nem para ela, percebe? E aí o texto ele continua: nem se assenta na mesa com os pecadores, ou seja, ele não para com os pecadores, ele não fica dando atenção para pecadores. E o que é ser pecador? O pecado, ele é aquilo que você sabe que é errado e faz a si mesmo. Ou seja, o pecado ele tem a ver com a consciência humana. E nós sabemos que todo ser humano tem sim uma consciência. Nós sabemos disso. É um fato. Até as pessoas mais criminosas, eles têm sim um senso de justiça. Como nós percebemos aí até nas questões de crime organizado e tudo mais, que eles têm ali regras. Por quê? Porque a consciência, ela sabe o que é pecado e o que não é. E as pessoas, geralmente, elas pecam sabendo que aquilo é pecado. Percebe? Ela tenta se justificar. Ela tenta inventar desculpas para parecer que ela não está pecando, mas ela sabe que ela está pecando. Daí vem a culpa, daí vem a insegurança, vem o medo, vem uma série de comportamentos que é fruto disso, do pecado. Então, se eu pego conselho com pecadores, eu vou começar a fazer o quê? Pecados. Porque os pecadores aconselham a gente a pecar. Por exemplo, se eu vou falar assim: poxa, pá, estou trabalhando em um lugar e a pessoa sempre esquece o dinheiro lá na carteira e fica visível. Se é um pecador, o que a pessoa vai falar? Pega uma nota lá, não faz mal. Percebe? Tá me entender? Mas se eu me aconselho nas escrituras, com a palavra,
se eu busco conselhos no Espírito de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer minha consciência. Minha consciência vai falar, não, Tiago, isso é roubo, não faça isso. Percebe? Então, a segunda característica ali que ela deixa pra gente é isso. É não andar com pecadores. Ah, Tiago, mas todo mundo peca. Sim, todo mundo peca. Mas nem todo mundo fica jogado ao pecado. Não sei se você concorda comigo. Existem pessoas que pecam de forma deliberada. Percebe? Para eles, o pecado virou um estilo de vida. Entende? Esses nós chamamos de iníquos. São pessoas que amam a iniquidade. E nós não podemos caminhar com essas pessoas. E é interessante porque logo depois ele dá um conselho poderoso para a gente. Ele fala, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aqui vem algo interessante para a gente pensar. Quantas vezes nós paramos para estudar as Escrituras? Qual de vocês tem o hábito de estudar as Escrituras? Deixa aqui no comentário para mim. Entende? Eu tenho, eu não tenho, qual versículo você gosta, o que Deus falou com você hoje, pode ter essa liberdade. Qual de nós temos essa disciplina de estudar as Escrituras de manhã e de noite? No primeiro momento do dia, quando a gente acorda, e ao deitar antes de dormir. Poucos, percebe? E é ali que nós pegamos os conselhos. É quando a gente medita na palavra de Deus, é quando a gente estuda as Escrituras, é quando a gente busca o Senhor. Neste momento, nós aprendemos com Deus, estudando as Escrituras, tirando tempo de oração, de tempo com Ele, escutando um bom louvor, lendo um texto bíblico, estudando um material que explica melhor textos bíblicos. É ali que a gente aprende com Ele, é ali que nós nos relacionamos com Ele. Em Oséias fala algo muito interessante, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque certamente Ele virá como uma chuva forte e nos molhará, percebe? Nós precisamos estudar as Escrituras, mas o interessante, o ímpio não é assim. O ímpio vive no corre-corre do dia, preocupado com várias coisas e nunca ele pensa em buscar conselhos com Deus. Então, eles são como o quê? Eles são como a palha. Você já percebeu quando você junta um monte de folhas secas ou palhas secas, que vem um vento forte, o que ele faz? Ele espalha aquelas folhas secas. E o ímpio é assim, percebe? Mas nós não. Nós nos firmamos no Senhor. E no verso 3 ali de Salmos 1, ele fala, e serás como árvore plantada do lado de ribeiros, de rios de águas. Percebe? Rios. E a gente vai produzir o nosso fruto na estação própria, as folhas não vão murchar, tudo que nós tocarmos prosperará. Por quê? Porque nós estamos meditando em Deus, meditando na lei de Deus todos os dias, meditando ali pela manhã, pela noite, buscando ao Senhor. E é interessante, porque os conselhos do Senhor são como mel, percebe? Eles nos orientam. E é muito legal mesmo. E os ímpios não são assim, entende? Os ímpios são como a palha, eles são espalhados. E eles não subsistirão na congregação dos justos, é o que fala no final do Salmos 1. Eles não terão lugar na mesa do justo, por quê? Porque na congregação dos justos o que se pratica é a justiça e eles não amam a justiça. Então, ao tomar conselhos, toma conselho nas Escrituras, busca o Senhor. Tiago, mas eu tenho dificuldade de estar com Deus. É porque você ainda não aceitou a Cristo, mas aceite a Cristo. Comece a estudar a Cristo, os 4 evangelhos ali. Entenda a vida de Jesus, entenda o relacionamento de Jesus com o Pai, como Jesus se relacionava com Deus, com o Pai. Se relacione com Ele, fique com Ele, e Ele com certeza irá te ensinar pelo intermédio do Espírito dEle. Ele irá te ensinar a ter conselhos maravilhosos, sua vida vai ficar abundante, você vai ter uma vida feliz, alegre, plena, tá? Todos os vídeos que eu faço, ele tem o intuito de apresentar Jesus. Eu quero apresentar Cristo
para você. Porque Cristo é a salvação. Cristo é a palavra de Deus. Entende? Cristo é a palavra revelada. Quando nós meditamos nele, nós conhecemos o Pai. Mateus 11, do verso 25 para frente, fala isso, que ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai se o Filho não vos revelar. Entende? Nós temos que aprender com Jesus, que é manso, humilde de coração, para que nós possamos encontrar descanso para a nossa alma. O melhor conselho está nele. O conselho maravilhoso está nele. É ele que tem uma palavra de vida para a gente, sabe? É ele que vai nos dar conselhos maravilhosos de como nos comportarmos no trabalho, na escola, na igreja, na casa dos familiares, na rua, com os amigos, em todos os lugares que nós tivermos. Beleza? Então, se você ficou comigo até agora e gostou do conteúdo, se inscreve no canal, é a primeira coisa que eu vou te pedir, tá? Se inscreve para ficar por dentro, vai lá no nosso canal, assiste os outros vídeos, lá tem outros vídeos como esse, falando sobre perdão, falando sobre Jesus, falando sobre vários assuntos. Todos os dias eu posto um vídeo como esse para agregar na sua fé. Deixa seu like também, porque quando você deixa um like e um comentário, o YouTube entende que esse vídeo foi bom para você. Beleza? Então tamo junto. Muito obrigado aí pela atenção.